vez, mais uma vez. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Oh, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Oh, Espírito Santo, nós nos apresentamos diante da Tua poderosa presença. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós declaramos, Senhor Deus, que entregamos a Ti o nosso coração, a nossa mente. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. E a Ti também as nossas vidas, derramadas, entregues, apaixonadas. Ansiosa, Senhor, pela Tua volta, ansiosa, Senhor, para ser cheias de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, vem visitando, vem curando, vem restaurando cada vida. Eu declaro que essa noite, Pai, nós verdadeiramente estamos aqui para sermos cheios da Tua poderosa presença. Cheios, renovados, transformados, mas também cheios de fé, de unção, de autoridade para vencer, para conquistar, para avançar, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então quebranta os nossos corações, mas também nos fortalece no nosso espírito, na nossa fé, na nossa decisão de caminhar com o Senhor todos os dias. Quebranta, Senhor Deus, o nosso coração orgulhoso, altivo. Arranca de nós tudo que precisa ser removido, arrancado, e enche-nos da Tua poderosa presença. Eu te peço, Senhor Deus, fala aos nossos corações nessa noite de uma forma especial. Batiza, renova, vivifica aquele que está abatido, traz vida e vida em abundância. E eu te peço, Senhor Deus, usa a minha vida nessa noite como um canal de bênçãos, como a boca do Senhor para abençoar a Tua igreja, como profeta que o Senhor levantou. Que aqui não seja Liz, nem a minha humanidade, nem aquilo que eu penso, não, mas que seja o Senhor, através da minha vida. Eu me coloco, Senhor Deus, completamente nas Tuas mãos, para que o Senhor possa me usar para trazer a palavra dos céus sobre a Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te adoramos e nós nos rendemos a Ti completamente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Para Ele pode ser melhor, amém? Dê um forte aplauso ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Aleluia. Eita, Deus poderoso. Nosso Deus é bom, amém, igreja? Nosso Deus é fiel. Ele é bom em todo tempo, Ele é fiel em todo tempo, Ele é justo. Glória a Deus. Muito boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite, você que está conosco online, nos acompanhando. Quero louvar ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nessa noite, trazendo a palavra dEle, amém? Glória a Deus. Queridos, antes de começar a ministrar, eu quero só trazer algumas considerações antes de entrar na palavra, porque eu acho que é importante nós falarmos sobre algumas situações. Nós estamos reformando o nosso Sara Kids, amém? E talvez se tiver alguma criança correndo por aí, tenha paciência. Pais, nos ajudem também, né, com relação às crianças. Talvez no final de semana já esteja funcionando ou não, a gente não sabe. Estamos vendo, né, como é que vai ser o cronograma da obra. Mas a gente está muito feliz de podermos viver esse novo tempo, né? As nossas crianças merecem um departamento infantil de excelência, um lugar muito maravilhoso, que elas possam se sentir acolhidas, que elas possam se sentir amadas, né? Com uma estrutura maravilhosa, amém, queridos? Amém? E acima de tudo, que elas
possam aprender e receber da palavra de Deus em seus corações, né, de uma forma que elas entendam, que elas absorvam, né, que elas compreendam na sua linguagem, né, o tanto que é importante, gente. Eu quero que você entenda algo. Nós estamos fazendo investimento no Sara Kids, mas o Sara Kids não é brinquedoteca. Seu filho não está indo para lá para brincar, ele está indo para lá para ser cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Jesus fala: vinde a mim as crianças. Então, o nosso intuito não é só dar entretenimento. Lógico que nós vamos brincar, a gente vai fazer gincana, tudo isso. Tem isso também, é importante. Mas não é só isso. É palavra de Deus. Nós queremos que os nossos filhos, eu falo porque eu me incluo, que as minhas filhas também, que todos os nossos filhos possam receber a palavra de Deus em seus corações desde pequeno, porque a palavra de Deus é clara. Ensina teu filho quando pequeno no caminho que deve andar, porque quando ele for grande, ele não se desviará dele, amém? Amém, igreja? Tá? Então, se você quer de alguma forma se voluntariar, nós sempre precisamos de pessoas para ajudar no Sara Kids, né? Então, se você, bispa, eu não sei lidar com criança, mas eu sou boa na cozinha, precisamos de você. Bispa, não sei lidar com criança, mas eu sou criativa para fazer ornamentação com balão, eu gosto de enfeitar a sala, cortar EVA, enfim, precisamos de você. Eu gosto de bagunça com criança, de recreação, eu sou o tio, a tia que anima, você também é super bem-vindo, amém? Tá? Então, nós precisamos de voluntários, então eu convido você que quiser servir no Sara Kids, ou em qualquer uma das áreas da nossa igreja, né? Nós realmente, queridos, entenda, servir a igreja é algo maravilhoso, é algo fundamental, é algo que verdadeiramente nos dignifica, né? Então, nós sempre precisamos de pessoas nos boas-vindas, né, para recebermos os nossos visitantes. Enfim, em todas as áreas, se você quiser servir na intercessão, na mídia, no louvor, nos procure, porque é muito importante nós podermos oferecer também, nós podermos agregar os nossos talentos na casa do Senhor. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Bom, já orei, já dei meu recado. E eu quero entrar na palavra com você agora. E eu quero falar com você, queridos, que essa palavra ela mexeu muito com o meu coração. Nós vamos falar nessa noite, nesse culto de fé e de milagres, sobre arrancar raízes malignas. Eu posso ouvir um amém? Quantos precisam arrancar raízes malignas da sua vida? Amém? Todos nós precisamos. E nós precisamos entender que existem situações que muitas vezes estão enraizadas de uma forma maligna em nossas vidas. Mas da mesma forma como eu vou falar para você hoje sobre arrancar essas raízes malignas e a importância disso, na próxima oportunidade que eu estiver de ministrar no culto de terça-feira, eu quero te ensinar também a plantar as raízes do reino de Deus, amém? Amém? Porque é muito importante, nós precisamos arrancar aquilo que precisa sair, mas nós também precisamos plantar aquilo que é de Deus em nossas vidas. Posso ouvir um amém? E antes de continuar ministrando, queridos, quero falar com você que hoje choveu, tá frio, talvez você não jantou ainda, mas eu quero te falar uma coisa: se você se conectar, você vai sair daqui pulando, gritando, exaltando o nome do Senhor. Então se conecta aqui, dá um glória a Deus bem forte, participa junto comigo aqui da palavra, e eu creio que você também vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui com fogo queimando no teu coração, tudo que é maligno vai ser arrancado da sua vida, e o reino de Deus vai ser plantado, e você vai viver o melhor ano da sua vida até hoje. Aleluia. Dá um forte aplauso ao nosso Deus, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Para nós começarmos, antes que Deus coloque algo dele nas nossas vidas, ele também precisa remover o que não faz parte do reino dos céus, mas que muitas vezes está ocupando o solo. Então, entenda uma coisa, a nossa vida é um solo, amém? Amém? A nossa vida é um solo, e muitas vezes esse solo está sendo ocupado por coisas que não são de Deus. E eu quero que você abra comigo em Jeremias capítulo 1, versículo 10. Jeremias capítulo 1, versículo 10.
Eu vi essa palavra do Bispo Erasmo e eu falei, que palavra poderosa. E eu, em oração, conversei com o Senhor. E essa é a noite de nós falarmos sobre isso. Veja, hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para o que, igreja? Arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. E para edificar e plantar. Então, eu quero que você entenda que antes de edificar e plantar, 4 coisas precisam acontecer. 4 movimentos acontecem para que depois haja edificação e um novo plantio. Antes de edificar e plantar, o que precisa acontecer, querido? Diga comigo, arrancar. Mais forte. Vamos arrancar com força. Você arranca assim, arrancar. Tu arranca uma erva daninha assim? Ai, deixa eu arrancar isso aqui. Não, né? Vamos arrancar com fé, amém? Diga comigo, arrancar. Eita, xaramanás. Agora eu estou sentindo o poder de Deus. Arrancar. Despedaçar. Arruinar. E destruir. E antes desses 4 movimentos, sabe o que Deus está nos trazendo nessa noite? Diga assim comigo, autoridade. Entenda algo, queridos. Muitas vezes a gente fica pensando, né? Meu Deus, como que eu vou arrancar? Como que eu vou despedaçar? Como que eu vou arruinar? Como que eu vou destruir? Isso é papel do diabo. Muitas vezes o diabo quer fazer isso com a gente. Na verdade, esse é o papel dele, né? Acabar com a nossa vida, nos destruir. Mas qual é a resposta que nós damos para isso? Ah, pode vir. Tá tudo bem, não vai acontecer nada. É assim? Deus está dando autoridade para nós hoje, Ceilândia. Ceilândia, preste atenção. O Espírito Santo tem falado muito comigo sobre recomeços. E eu acho que isso daqui que eu estou trazendo para você, essa palavra de Deus, eu acredito que ela conecta com tudo o que nós estamos verdadeiramente, que o Espírito Santo está trabalhando em nós, amém? Na igreja. Então, antes de nós recomeçarmos, nós recebemos a palavra, inclusive de domingo, Bispo Rafa, meu marido lindo, maravilhoso, te amo, gatão. Ele ministrou sobre recomeçar também. Então, o Espírito Santo, ele está vindo como uma onda de recomeços. Eu posso ouvir um amém? Mas como é que nós vamos recomeçar se nós não tivermos autoridade para arrancar aquilo que o diabo plantou nas nossas vidas no passado? Nós queremos recomeçar, nós queremos avançar, nós queremos edificar, plantar, construir novo. Eu posso ouvir um amém? Mas se o solo estiver impuro, sujo, cheio de coisas, se o solo estiver ocupado por raízes malignas, como que nós vamos recomeçar? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, nessa noite, o Espírito Santo, através do nosso Deus maravilhoso, que nos ama de uma forma sobrenatural, que enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Hoje nós estamos, Ceilândia, recebendo uma nova autoridade sobre as nossas vidas, para arrancar, para despedaçar, para arruinar e para destruir todas as obras malignas que muitas vezes estão vindo contra a nossa vida, contra a nossa família, ou que já estão de alguma forma plantadas em nós ou nas nossas casas. Hoje o Espírito Santo está te dando autoridade para você arrancar isso, para você despedaçar isso, para você arruinar isso, para você destruir isso, para que você possa plantar o reino de Deus, para que você possa edificar uma nova realidade do céu sobre a tua vida. Amém? Existe uma nova autoridade. Existe uma nova autoridade. Então entenda uma coisa. Alguém aqui trabalha com construção? Ok. Você já viu pelo menos uma construção na vida? Quando você vai construir algo, você chega lá e o terreno já tem alguma coisa. Você pode começar a construir em cima daquele terreno? Não. Muito obrigada, Hildo. Não pode. Não tem como construir em cima de um solo que já está ali tomado. Seja por plantas que nasceram ali, seja por uma edificação antiga.
Aí vem aquela patrola, né? É patrola o nome? Vem aquela patrola e vem limpando tudo, arrancando tudo pela raiz. Eu posso ouvir um amém? Para quê? Para limpar o terreno antes da construção. Quantos acreditam que Deus já está decidido a construir algo grande na sua vida? Deixa eu ver. Glória a Deus. Mas antes dele edificar e plantar, ele precisa o quê? Remover. Antes dele trazer algo grande do reino de Deus para nós, ele precisa tirar aquilo que é contrário ao reino de Deus e que está em nossas vidas. E querendo ou não, igreja, isso abala a gente um pouco. Porque muitas coisas que Deus está tirando, elas precisam sair. Porque são coisas que estão sujando o nosso território, estão sujando o nosso solo, estão competindo com aquilo que é sagrado. Mas nós precisamos entender que esse limpar, esse remover de Deus em nossas vidas, é algo que Ele sabe que Ele está fazendo. Quantos confiam no Senhor? Confia no Senhor de verdade. Muitas pessoas se convertem, né, e falam assim: ai, agora que eu me converti, a minha vida piorou. Alguém já falou isso ou já ouviu isso de alguém? Nossa, minha vida estava assim, mas depois que eu me converti, parece que as coisas pioraram. Lógico, porque Deus está começando a arrancar, Deus está começando a despedaçar, Deus está começando a arruinar, Deus está começando a destruir as obras malignas, que muitas vezes nós estávamos fundamentados. Aí com os nossos olhos naturais, a gente acha que a coisa está piorando, mas aos olhos espirituais, Deus está limpando o terreno para edificar, para plantar de forma certa. Amém? Mas muitas vezes a gente não percebe, a gente não tem essa percepção, a gente não tem essa sensibilidade espiritual. Então confia no Senhor, Ele te ama, Ele te cuida, Ele não está brincando com a sua vida. E quando Ele coloca a mão sobre você é para fazer você melhor. Ixi, o povo está sem fé hoje. Gente, acho que eu vou chamar o louvor para a gente orar. Vocês não estão preparados para essa palavra, não. Não é possível, pastores. Começa a orar aí, interceder. Desde a hora que eu cheguei, tem alguma coisa assim segurando. E eu sei porque essa palavra é poderosa. Em nome de Jesus, bota a mão no seu ouvido, todo mundo. Fala assim: Senhor, arranca tudo que está impedindo da palavra do Senhor acessar a minha mente, acessar as minhas emoções, mas principalmente acessar o meu espírito. Abre os meus ouvidos para eu receber do céu a minha porção. Toda resistência maligna caia por terra agora. Eu vou recomeçar. E a partir de hoje eu estou recebendo a autoridade para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir toda obra maligna contra a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, quantos acreditam que Deus já botou a mão sobre a tua vida para fazer de você uma pessoa muito melhor? Amém? Então, confia. Existem coisas que precisam ser arrancadas da tua vida. Talvez relacionamentos, talvez situações, talvez decisões, talvez pecados. Existem coisas que precisam ser derrubadas. Existem coisas que precisam ser despedaçadas. Existem coisas que precisam ser destruídas. Quantos estão entendendo? Para que Deus possa... As duas últimas palavras: edificar e plantar. Amém? Amém, queridos? Então confia. Alguém aqui já ouviu falar do tabernáculo ou do santuário? Alguém já ouviu? Amém? Bom, ele é dividido em 3 áreas. O átrio, que é a primeira área. Depois do átrio, o que vem, igreja? O santo lugar. E depois do santo lugar vem o quê? O santo dos santos. Lembra? Pronto. Então vamos lá. A primeira área é o átrio. Depois do átrio, santo lugar. Depois do santo lugar, o santo dos santos ou o santíssimo lugar, que é a terceira área. Quero explicar para vocês algo que eu preciso que você entenda. Na entrada, que é o átrio, existem 2 elementos que são destinados a tirar alguma coisa de nós antes de entrarmos no santo lugar e no santo dos santos.
Depois do átrio, é que Deus começa a colocar as coisas dele. Mas no átrio, que é a primeira área, que é a entrada do tabernáculo, é o lugar onde Deus tira. Preste atenção. Nós temos o tabernáculo. Na entrada do tabernáculo temos o quê? O que, igreja? O átrio. No átrio Deus tira. Depois do átrio tem o santo lugar e o santo dos santos. É onde Deus começa a colocar. Mas antes de Deus começar a colocar em nossas vidas, o que acontece? No átrio, Deus tira. Deus remove. Vou explicar para você. Antes de Deus colocar, primeiro Ele precisa tirar. Mas o que Deus tira no átrio, igreja? Quando você entra no tabernáculo, tem o altar do holocausto. Lá no átrio. O altar do holocausto. Aonde o cordeiro é sacrificado. E o que é o sacrifício do cordeiro ali no tabernáculo? É o que, queridos? É quando Deus tira o pecado das nossas vidas. Amém? Amém? É onde Deus tira a condenação das nossas vidas. Então, se o pecado e a condenação não saírem, eu não consigo receber nada de Deus. Por isso que lá no átrio, antes de receber a glória de Deus, lá no Santo dos Santos, primeiro eu preciso retirar. Primeiro eu preciso tirar o pecado, tirar a condenação. O que a palavra de Deus fala? Quando João Batista vê Jesus, ele fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então no altar do holocausto é o lugar do sacrifício. O sacrifício ele é derramado justamente para a remissão dos pecados. O pecado ele precisa sair. Não tem como a glória de Deus vir sobre as nossas vidas se tiver o quê? Pecado. Se tiver julgo, se tiver condenação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, depois do altar do holocausto, tem a bacia de bronze, aonde o sacerdote se lavava. E essa bacia, queridos, ela representa a limpeza, que é Deus tirando todo o peso dos nossos corações. Então, Deus tira a culpa, a inquietação, a ansiedade, a vergonha, tudo aquilo que tem trazido o quê? Sobrecarga. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o que Jesus fala? Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, lá no átrio, Deus tira o peso de nós. Lá no átrio, que é o lugar do holocausto e da bacia de bronze, no holocausto ali, né, no altar do holocausto, o pecado é removido. Na bacia, o peso é tirado, né, vem a limpeza. Para que depois dessa fase, depois do átrio, nós possamos entrar prontos no santo lugar. Lá no santo lugar, o que nós encontramos, queridos? O candelabro. E o que significa o candelabro? Deus colocando luz em nossas vidas. Depois do candelabro, nós encontramos a mesa com os pães. E o que o pão significa? Força de Deus. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Amém? Então, depois de nós estarmos limpos, de Deus tirar aquilo que não é da vontade dele das nossas vidas, nós entramos e recebemos a luz do candelabro, recebemos ali a mesa com os pães, que representa a força, e encontramos o altar do incenso, que nos dá autoridade. Autoridade para orarmos. E ali, entre o santo lugar e o santo dos santos, tem o véu. Nesse véu, Deus está o quê? Nos dando acesso à presença dele, até que nós chegamos no santo dos santos, aonde Deus derrama da glória dele sobre as nossas vidas. Então, queridos, antes de Deus nos dar da glória dele, antes de Deus nos dar acesso à presença dele, antes de Deus nos dar autoridade, antes de Deus nos dar força e luz, o que Deus faz? Antes dele dar, ele tira aquilo que não é dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que Deus
precisa retirar da sua vida hoje? Quais são as raízes malignas que precisam ser arrancadas da sua vida hoje? Nós precisamos abrir a nossa vida para que Ele possa remover tudo aquilo que precisa sair. Tudo aquilo que precisa ser removido. Tudo aquilo que precisa ser retirado. Meu Deus do céu, tem tanta coisa ainda para pregar. E o tempo está passando, né? Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Quantos entenderam sobre o tabernáculo? Amém? Hebreus 12, versículo 15, olha o que ele fala. 12, 15. Hebreus 12, 15, muito obrigada. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma, o que, igreja? O quê? Onde que está aquela participação do início? Vamos lá. E que nenhuma raiz de quê? De bênção, da glória do Senhor. Não, está falando o quê? Que nenhuma raiz de quê? Amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Queridos, eu quero que você entenda algo. O diabo já perdeu em nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Satanás é derrotado, amém? Mas entenda algo. Muitas vezes nós, como homens e mulheres de Deus, estamos permitindo que raízes de amargura brotem e causem perturbação em nós. Toda raiz de amargura, ela perturba, porque ela vira ninho de demônios. Ela vira ninho de confusão. E aí, ela não fica só nela, ela começa o quê? A contaminar. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. Toda raiz maligna, ela vai ser arrancada das nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? E nós precisamos entender, e nós precisamos cuidar, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Querido, eu quero falar uma coisa para você. A raiz de amargura tem o poder de te excluir, de te tirar da graça de Deus. E aqui está falando para quê? Cuidem. Nós precisamos cuidar para que nada, nenhuma situação que cause amargura possa brotar, na verdade possa se enraizar e começar a brotar em nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Então cuida do teu coração, cuida das tuas decisões, cuida dos teus relacionamentos, cuida daquilo que você escuta, cuida daquilo que está alimentando a tua vida. Porque isso pode ser muito perigoso, a ponto de ser uma raiz de amargura que brota. Queridos, existem inúmeras histórias de homens e de mulheres de Deus que frequentam a igreja há anos e que muitas vezes passaram por uma situação complicada com relação à amargura. Vou contar para vocês rapidamente. Tem a história de um casal, eles já eram avós e eles estavam viajando com o seu neto. O avô na frente, a avó atrás com o neto. E eles passaram por uma rotatória e ali o carro bateu e pegou justamente onde estava a avó. E ela machucou o pescoço, enfim, graças a Deus não foi nada grave, mas ela teve que ir para o hospital e ficou internada alguns dias da igreja. E aí os filhos avisaram os bispos e o que aconteceu de interessante é que a filha também era da igreja e a filha procurou o pastor e falou assim: pastor, olha só, minha mãe sofreu um acidente, meus pais sofreram um acidente com o meu filho. Graças a Deus está tudo bem, não foi nada de grave, mas a minha mãe precisa ficar em observação no hospital. Mas, pastor, sabe o que é que eu tô intrigada? É porque chegou uma carta aqui na casa da minha mãe e eu vim aqui. Minha mãe não abriu essa carta. Eu vim aqui para pegar umas roupas para ela, para poder levar para o hospital. E eu vi, a carta está lacrada. Minha mãe não viu. Mas é uma carta que está falando sobre uma mulher que fez um trabalho de feitiçaria para ela. E nessa carta aqui está falando que quando a minha mãe começar a ver vultos, é porque o trabalho de feitiçaria está começando a acontecer.
Mas a minha mãe não leu essa carta e eu nem quero falar dessa carta para ela, porque ela vai ficar preocupada. Ela já está hospitalizada, já está uma situação difícil. E aí o pastor falou, não vamos comentar sobre isso, a gente vai lá, vamos lá orar. Engraçado, né? O carro bateu, poderia ter pego em qualquer lado, pegou no carro do lado dessa mulher. Chegando lá no hospital, a filha foi, encontrou com os pastores, eles combinaram que ninguém ia comentar sobre a tal da carta. E aí, quando os pastores entram lá para orar com aquela mulher, ela começa a falar, pastores, que bom que vocês vieram, eu estou olhando aqui para o teto do hospital e eu estou vendo vultos. E esses vultos se transformam em rostos de monstros, de dragões, e eles começam a vir para cima de mim. Gente, ela é da igreja, há anos na igreja, fiel. E ali, na conversa, eles começam a conversar e tudo. E aí eles lembram que o que fala na carta, que quando ela começar a ver o vulto, o que significa? Que a macumba, né, que a feitiçaria lá está começando a pegar lá na vida dela. E ali eles começam a orar. E aí o pastor fala, o Espírito Santo falou com ele e ele fala, né? Fulana, existe alguma situação com relação ao seu passado, alguma situação mal resolvida, que tem amargura no seu coração? Raiz de amargura, nós estamos falando sobre ela. E aí ela começa a falar, tem sim, eu passei por uma situação muito difícil com meu pai quando eu era criança, nunca consegui perdoá-lo. Olha que forte isso, pastores. Há anos, mais de 15 anos na igreja, ela nunca conseguiu. E aí a gente fica se perguntando, né? Poxa, a pessoa está na igreja firme há muitos anos, na igreja, firme, fiel ali, né? Servindo, mas com uma raiz de amargura que dá o quê? Legalidade para uma feitiçaria alcançar a vida dela. E aí aquele pastor teve esse discernimento e aí ele começa a conversar com ela e começa a falar, obviamente sem falar nada sobre a carta. E ele fala e começa a falar e ela resiste. E ela começou a fechar o coração, não vou perdoar. E aí começa uma guerra espiritual ali dentro do hospital. Gente, foram horas ali conversando, tentando convencer, leva na palavra, até que aquela mulher começa a chorar, cai em si, e ela começa a falar, eu vou perdoar o meu pai, eu perdoo o meu pai, eu perdoo o meu pai, eu perdoo o meu pai. Eu não quero mais essa situação na minha vida, não quero mais amargura. E eles oraram, foi um mover de Deus tremendo ali naquele lugar. Enfim, ponto. Os vultos não apareceram mais. E aí, aquele pastor começou a orar, Senhor, essa moça que fez essa feitiçaria, em nome de Jesus, encontra com ela, onde quer que ela esteja e tal. E aí, queridos, nunca mais se falou nada, anos se passaram, tudo bem. Um belo dia, aquela senhora estava na loja dela, ela tinha uma loja, e aí apresenta-se uma senhora lá, e ela fala, olha, deixa eu te falar uma coisa, há tantos anos atrás, eu fiz um trabalho de feitiçaria contra a sua vida, mas eu vim aqui para te pedir perdão, porque eu encontrei com Jesus e Ele transformou a minha história. Você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus me tirou da feitiçaria e eu estou aqui para te pedir perdão, porque eu fiz um trabalho para você. Gente, a mulher nem imaginava, até hoje, até o presente momento, né? E ali ela entendeu toda a situação que aconteceu. O que eu quero trazer para você, queridos, é que você consegue entender o tanto que uma raiz de amargura, ela pode atrapalhar os planos de Deus em nossas vidas. Porque se nós não decidirmos, se nós não liberarmos o perdão, se nós não decidirmos nós mesmos arrancarmos essa raiz de amargura de dentro de nós, a palavra de Deus, ela vai entrar, ela vai começar a transformar as nossas vidas, mas de alguma forma a raiz de amargura ainda vai ser uma porta, uma possibilidade de demônios acessarem a nossa vida. Aí eu faço essa pergunta para você: como que anda a sua vida? Você já liberou perdão para todo mundo que você tinha que liberar? A tua vida está livre nas mãos de Deus?
Eu quero que você saia daqui hoje não com medo. Ai, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. E se fizerem alguma coisa para mim, né? Eu estou no sal. Não. Eu não quero que você saia daqui com medo. Mas eu quero que você entenda que está nas suas mãos a transformação da sua história. Essa raiz de amargura, ela precisa ser arrancada por você mesmo, através do perdão que você vai liberar na vida de quem te feriu. Tem uma frase, né, que vira e mexe a gente escuta por aí, né, que preletores, grandes pregadores falam, que não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. Então, quando eu não perdoo, sou eu que estou morrendo. A raiz de amargura, ela não está na vida de quem me feriu. Está na minha, de que fui ferida, que fui, né, atravessada por essa situação horrível. E aí, de repente, aquilo fica germinando, brotando, e aquilo vem perturbando. Olha o que a palavra de Deus fala. A raiz de amargura faz o quê? Perturba. Então nós precisamos arrancar isso. Eu posso ouvir um amém? Arranque hoje, em nome de Jesus, da tua vida toda raiz de amargura. Libere perdão. Decida nessa noite, sabe? Deixa o Espírito de Deus te mostrar o que ainda está impedindo a tua vida de romper. Como eu falei nessa noite, Deus está te dando autoridade para você arrancar, para você destruir toda obra maligna, toda raiz de amargura, toda situação que está indo contra a tua vida, que está impedindo você, que está perturbando você, que está contaminando você. Chega em nome de Jesus, amém?